Começa agora a Rede Escola Notícias da Educação, que hoje tem como destaque a literatura acessível. Uma conversa sobre síndrome de Down com as autoras do livro A Princesa que Tinha um Cromossomo a Mais. O foco principal é sensibilizar crianças. Olha, existem pessoas com deficiências e tá aí. Os estudantes falam sobre a importância dos museus como espaços de cultura e conhecimento e uma exposição com o que foi encontrado nos escombros do Museu Nacional. O Museu Nacional não se perdeu com o incêndio, mas ele continua vivendo, continua aí lutando. Não tem como voltar a ser o que era, mas tentar ser, né? Porque é muito importante para a história do nosso país. Na UFRJ, estudantes universitários colocam em prática os ensinamentos teóricos aprendidos em sala de aula. A gente está na sala de aula e às vezes a gente vê uma equação. Quando a gente chega aqui, a gente vê essa equação e entende como essa equação funciona e parte dela para poder projetar uma peça. E a gente consegue ver de onde saiu aquele númerozinho e o que ele se tornou. E começamos a Rede Escola de hoje com literatura infantil. O primeiro contato da criança com a literatura acontece muito cedo, ainda nos primeiros anos de vida. E na maioria das vezes, essa introdução do universo da leitura é feita pelos pais, avós e professores por meio da contação de histórias. Esta atividade ajuda a desenvolver o lado criativo e, ao mesmo tempo, prepara as crianças para lidar com situações que elas podem vivenciar no futuro. Basta virar a página de um livro para embarcar numa viagem sem destino certo ou data de partida. Se aventurar no espaço com astronautas e seres intergalácticos ou desbravar o oceano com piratas e sereias. Monstros, fadas, dinossauros, histórias encantadas ou de terror, não importa. Basta escolher o seu livro preferido. Então, apertem os cintos da imaginação e viajem comigo pelas histórias de hoje. Figurino, bonecos, cenário repleto de cores. É a arte da contação de histórias. Ela promove a interação das crianças com o enredo contado, exercita a imaginação e a autopercepção. É justamente através desse primeiro contato com os seres mágicos, com o universo do faz de conta, que ela começa a fazer essa primeira ligação com o que é real para ela, né? É uma formação mesmo de vínculos, de fortalecimento pessoal. Através das histórias, as crianças resolvem os próprios conflitos, né? Lidam com as próprias emoções, que são coisas ainda tão abstratas para elas, né? Nesse mundo de desenvolvimento. O pior é que na refeição seguinte, ávido exigia novos livros à mesa. Guardava consigo todo o segredo daquelas páginas. Não adiantava insistir que ele não contava nada pra ninguém. Mas gostou na história que você ouviu? A história que eu vi, eu achei mais engraçado foi a do rei que comeu os livros. Porque onde já se viu comer livro? Histórias curiosas, engraçadas, mágicas. Tem várias histórias que eu gosto muito e todas eu adoro. Então, tipo, eu não tenho uma favorita. Todas são muito boas pra mim. Eu tenho duas. É a Pequena Sereia e a Rapunzel. Alice no País das Maravilhas. O Herói Perdido. Histórias que passam de geração em geração. Família tem alguém bom de contar história? Ah, tem. Meus avós. Eles contam muitas histórias do tempo deles. Eu passo várias horas escutando eles falando. As histórias, elas despertam a memória afetiva da gente, né? De cada um que escuta, de cada um que conta, de cada um que pesquisa. E eu sou uma pessoa que eu tive em minha família alguns contadores de histórias. Então as histórias, elas perpassam de pais para filhos, de avós para neto, de tia para sobrinhos. Então toda essa experiência eu tive na minha família desde criança. E logo cedo eu recontava aquelas histórias que eu escutava do meu avô materno, das minhas tias paternas e do meu pai e da minha mãe. E foi assim que Miriam se tornou uma contadora de histórias profissional. Ao lado de outras professoras, ela criou o grupo Paepalantos e juntas divulgam a literatura. Com o projeto Poéticas na Arte de Contar Histórias, as 5 integrantes circulam por escolas no Distrito Federal e encantam com sua narrativa. Eu não abro a porta
Além da interatividade, com olhinhos e ouvidos atentos, a atividade estimula o desenvolvimento das crianças. É o primeiro passo para conduzir os pequenos no caminho da leitura. Trabalhar a imaginação hoje é uma coisa muito importante e que ela tem que estar dentro da escola mesmo. As crianças têm que ouvir muitas histórias, têm que contar muitas histórias. E a gente vê uma ligação direta de quem ouve histórias e procura os livros. Porque para contar histórias também, quem é contador, você tem que buscar boas histórias. E a criança que ouve histórias, ela amplia o repertório e isso faz com que ela busque mais livros também para ler. Karina Alves e Mari Meire são duas escritoras de livros infantis que se aventuraram no caminho do multilinguismo. Elas criaram o projeto Literatura Acessível, que conta com 3 livros, todos também editados na Alemanha. Eu conversei com elas sobre o projeto e o que é multilinguismo e acessibilidade na literatura. Nesse livro da Kaia, né, que é a princesa que tinha um cromossomo a mais, que a gente fala sobre uma menina que nasce com síndrome de Down, a gente justamente fala sobre esse processo, assim, dela nascendo, do preconceito que existiu, né, desde o nascimento dela até ela adulta, já num emprego. Na escola, né? Como é que é o processo de inclusão dentro da escola, né? Todas as dificuldades que ela encontrou, a família. E a gente resolveu dar voz a essa temática e tirar um pouco da invisibilidade, porque, né, tem o lado bom, mas também tem um lado de muitos obstáculos que essas pessoas e essas famílias precisam superar no cotidiano. E de que forma vocês têm visto a divulgação do livro, a forma como ele tem sido recebido nas escolas, nos lugares onde ele está sendo distribuído? De forma super positiva, né? Porque é um tema que está muito discutido, né, na atualidade. Então, a gente leva como... Em muitos lugares é uma novidade, mas é uma grande oportunidade que a gente tem para poder falar desse tema da inclusão, que é um tema que a gente precisa falar. A gente viveu um processo histórico de exclusão, segregação, integração, e nosso sonho é chegar um dia realmente, de fato, à inclusão. Então, tem sido muito positivo nesse sentido, né, de poder falar na sociedade, com as crianças. O foco principal é sensibilizar crianças. Olha, existem pessoas com deficiências e está aí. Uma coisa que eu achei interessante é que vocês falam em multilinguismo e multiformato. O que é isso e como esses livros estão nesses formatos que, para mim, são formatos novos? O multiformato, ele abrange o braille, a audiodescrição, libras e pictogramas, que é para atender todos os tipos de deficiência. E aí a nossa ideia, né, que era desde o início, vamos escrever esse livro, mas vamos mostrar para todos, para que todos possam ler os nossos livros. E aí a gente criou o multiformato, que é o da princesa, que tem em braille, que é o livro em braille para pessoas com deficiência visual. O pictogramas, que é para deficiência intelectual. A criança aprende através do desenho. Isso é o pictograma. É a alfabetização através de imagem, né? A Libras, que tem no nosso canal no YouTube, é a audiodescrição, que é para pessoas... Libras para deficiência auditiva e audiodescrição para deficiência visual. Então, a inclusão ela está não só na história, mas também no formato. Na Alemanha, quando a gente foi apresentar o projeto numa biblioteca, nos foi dito o seguinte: aqui a gente trabalha com filhos de refugiados de guerra e a gente faz um trabalho com, no mínimo, 2 línguas. Então, para o livro de vocês chegar aqui, a gente poder fazer alguma coisa, utilizá-lo, a gente precisa que ele tenha, no mínimo, 2 línguas. E aí a gente voltou e a gente falou, tá bom. E nós fizemos em português e alemão, porque eles fazem esse trabalho com filhos de refugiados de guerra lá. Então é o multilinguismo. A gente aprendeu lá o que era multilinguismo. Na realidade, a gente nem sabia. Foi um novo conceito e a gente tem aplicado por aqui também. Que a ideia é fazer todos em multiformato e multilinguismo. E não só o alemão também, como inglês, espanhol. Nossa ideia é aumentar, ampliar. Para finalizar, gostaria de saber quais são os próximos passos que vocês imaginam e pretendem tomar para esse projeto. Então, na realidade, a gente está trabalhando para que a gente possa lançar o 4º livro esse ano, todos em multiformato e multilinguismo, e a nossa ideia é levar para 15 capitais do Brasil e distribuir gratuitamente para as escolas.
e eu espero que a literatura realmente seja um caminho para a acessibilidade. Muito obrigado. Obrigada. Os primeiros semestres de um curso universitário são sempre desafiadores. É o momento em que ocorre a maior taxa de desistência ou então de troca de cursos por parte dos estudantes. Para quem estuda engenharia, então, nem se fala. Desmistificar a engenharia, tornando-a prazerosa e divertida, é um dos objetivos da equipe Minerva UFRJ, que busca conciliar o conhecimento teórico com a prática. O nome Minerva não foi escolhido à toa. Na Roma Antiga, Minerva era a deusa da ciência e da sabedoria. Você já imaginou ir para a faculdade e construir um robô capaz de duelar sozinho? E desenvolver um carro de corrida e correr com ele na pista? Já pensou em fabricar um submarino autônomo que participa de competições no exterior? Esses são alguns dos desafios encontrados pelos alunos da Escola Politécnica da UFRJ, que participam de equipes especializadas na criação de projetos de carros, robôs, submarinos, drones e até foguetes. Vi a equipe como uma oportunidade da gente testar bastante na prática o que a gente aprende na teoria. A gente faz o robô mesmo, desde a parte eletrônica, desde a parte mecânica, a parte de projeto mesmo, de ter ideias do início mesmo da confecção de um robô. Eu vim para aqui buscando justamente o conhecimento prático, que muitas vezes a gente não tem no curso. E aí a gente vai descobrindo um mundo que existe dentro dessa área de engenharia de controle e automação, que a gente não consegue aplicar diretamente no curso. E daí, cada vez que a gente vai vendo uma coisa nova na disciplina, a gente vai conseguindo aplicar de alguma forma no nosso robô. A premissa da Icarus é a simulação de um mercado automobilístico. É tentar fazer com que os alunos vejam a teoria na sala de aula e fazer com que elas possam ser aplicadas aqui dentro, né? Toda em relação de projeto. Não só nessa parte da engenharia mecânica, a gente também trabalha com toda a parte da gestão de pessoas, a gestão financeira. A gente acaba aprendendo tudo isso que é parte do mundo empresarial. Matemática, física, química, equações, fórmulas, cálculos e mais cálculos. A rotina dentro da sala de aula pode parecer pesada e um pouco distante da realidade. Mas a engenharia é mais do que números e variáveis. A gente está na sala de aula e às vezes a gente vê uma equação. E a gente resolve um problema de um livro e é só uma equação. Quando a gente chega aqui, a gente vê essa equação e entende como essa equação funciona e parte dela para poder projetar uma peça. E a gente consegue ver de onde saiu aquele númerozinho e o que ele se tornou. Isso é extremamente engrandecedor. Engenharia é criatividade, é resolver problema, é desenvolver tecnologia, entender, né, como funciona. A gente aprende coisas que ficam muito confusas, às vezes, na sala de aula, mas que quando chega aqui, que a gente precisa realmente fazer, por exemplo, calcular o motor para poder a gente fazer a locomoção do robô, é basicamente Física 1 e é tudo que a gente usa na sala de aula que é facilmente visto, no caso. A evolução do conhecimento e a interação entre as tecnologias fez com que os próprios alunos se integrassem, se socializassem, né? Nós somos uma equipe de 45 membros, então a interação que a gente tem entre os membros da equipe também nos proporciona alguns momentos de diversão e descontração. O trabalho em si já é muito divertido, porque você vê tudo do zero sendo construído e depois ver ele funcionando é gratificante por si só, mas as pessoas que estão aqui também, eles agem como se fossem seus melhores amigos da vida inteira, então é como se estivesse fazendo o que você ama com as pessoas que você ama. Quando você chega aqui, você tem essas pessoas aqui maravilhosas que te acolhem e te ensinam muito sobre tanto nos aspectos técnicos quanto no pessoal. Então a gente trabalha junto, a gente se diverte, a gente sai junto e a gente gera uma sensação de pertencimento em todo mundo que passa por aqui. Eu vou completar 2 anos de equipe agora e tudo que eu aprendi já está sendo levado para a minha vida, tanto na parte organizacional quanto na parte técnica. Eu consegui me organizar melhor com os meus horários, com as minhas matérias da faculdade, meu rendimento melhorou, minha concentração melhorou. É como se eu estivesse tendo um preparatório para a minha vida. O período de prazos para o Enem 2019 já começou. O edital detalhou todas as datas durante o processo de inscrição até os dias de aplicação das provas. O primeiro prazo vai do dia 1º a 10 de abril para 2 ações. A justificativa de ausência no exame do ano passado para quem teve gratuidade na inscrição e não compareceu aos 2 dias, mas quer fazer essa próxima edição, e a solicitação de isenção da taxa para esse ano. O valor de inscrição é de R$ 85, mas
algumas pessoas têm direito à gratuidade caso se encaixem em algum desses tópicos. Estar cursando o 3º ano do ensino médio em 2019 em escola da rede pública declarada ao censo escolar, ter cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada, além de ter renda por pessoa igual ou menor do que um salário mínimo e meio, ou estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda com número de identificação social único e válido, além de ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Tanto a justificativa quanto a solicitação de isenção deve ser feita no site enem.inep.gov.br. No dia 17 de abril, o INEP vai divulgar também na página do participante a lista dos pedidos aprovados. Os participantes que tiverem a solicitação confirmada deverão ainda fazer a inscrição no mesmo período que os demais, do dia 6 a 17 de maio. Já os participantes que tiverem a solicitação reprovada poderão entrar com recurso entre os dias 22 e 26 de abril na página do participante. Uma exposição que pretende contar a grandiosidade, a importância e o reconhecimento do esforço que vem sendo feito para reconstruir o Museu Nacional do Rio de Janeiro. A exposição Museu Nacional Vive, Arqueologia do Resgate, apresenta ao público um total de mais de 100 peças das mais de 1.500 que foram resgatadas desde o incêndio que aconteceu em setembro do ano passado. A gente está vendo as coisas que foram recuperadas, a gente vê as marcas do incêndio também estamos vendo o quanto é importante, né? Ainda aguça a curiosidade, muito, tudo que está exposto aqui. Você acha que tem algum aprendizado dessa história? Com certeza, que a gente deve valorizar muito mais o que a gente tem como história. É muito importante todas essas peças terem sido resgatadas e está tendo hoje essa exposição aqui no CCBB para tentar mostrar que o Museu Nacional não se perdeu com o incêndio, mas ele continua vivendo, continua aí lutando e eu espero que continue assim até que o museu seja restaurado também, o prédio todo. Não tem como voltar a ser o que era, mas tentar ser, né? Que é muito importante para a história do nosso país. Essa placa aqui ao lado foi uma das primeiras peças a serem resgatadas dias após o incêndio. Ela é uma homenagem a Peter Lund, conhecido como um dos pais da paleontologia e arqueologia daqui do Brasil. Outra peça em destaque na exposição é a reprodução do trono de Daomé. A peça original veio para o Brasil em 1811 como presente para Dom João VI, mas não resistiu ao incêndio. Essa reprodução foi feita em papel machê no tamanho original por um aluno de uma escola de Marechal Hermes, zona norte do Rio de Janeiro. Após o incêndio, esse, que era um trabalho escolar, se tornou um importante símbolo para que essa história bicentenária do tempo do Império não se perdesse. Outra réplica em exposição é a do crânio de Luzia, o fóssil mais antigo das Américas. E entre os itens originais da mostra estão o meteorito Santa Luzia, coleções de cerâmica e animais taxidermizados. Ao todo, são 180 itens, dos quais 103 foram recuperados após o incêndio. Então, acho que o nosso trabalho é muito grande a partir de agora. E cada carioca, cada brasileiro passou pelo espaço do museu, tem uma história para contar, né? Então, essa memória, ela precisa ser resgatada. As pessoas aqui lutaram tanto para tentar resgatar o máximo possível, então poder vir aqui e ver de perto é muito importante. O Museu Nacional ele foi assim uma chamada que é preciso valorizar todos os museus do nosso país. A cada momento que uma criança se conscientizar do valor disso, a gente pode ter essa esperança renovada. É o que a gente deseja daqui para frente. Dia de visita aos museus é dia de festa e também de muito aprendizado. Vamos ver o que os alunos acham sobre a importância dos museus? Agrega muita cultura, é algo que podemos saber do nosso passado, do nosso presente e preservar tudo isso, todas as conquistas e tudo mais. Eu acho muito interessante até para mim mesma aprender mais sobre a história do Brasil ou então ver os quadros, assim, eu adoro, acho muito interessante.
porque os museus eles nos dão uma oportunidade de ver coisas do passado, conhecer novas histórias, alguns da tecnologia, o avanço da tecnologia. Aprender bastante para poder passar para os meus filhos e passando de geração em geração. No museu tem conhecimento do passado e esse conhecimento pode ajudar no nosso futuro. Das vezes que você foi a museus e tal, qual você gostou mais? Museu do Amanhã. Porque ele é um museu que mostra muito a realidade avançada do mundo, mostra a inteligência que tem na nossa própria cabeça, que ele tem uma realidade que mostra o que vai vir pela frente. É a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, iniciativa do Itaú Social e do Ministério da Educação, coordenada pela SEMPEC e que está indo para a 6ª edição. A Olimpíada é o concurso de produção de texto para alunos e professores de escolas públicas de todo o país. E o importante é que ela não busca talentos da escrita, mas mostrar a importância do estudo. Mobilizar esses professores para que eles mostrem os relatos das suas práticas, trabalhem com seus alunos, retrabalhem essas escritas e a gente possa, nesse trabalho de mobilização do primeiro ano, e também tem formação, mostrar a qualidade do que é feito nas escolas. O texto diz muito sobre o nível de aprendizado dos estudantes e há 11 anos o MEC percebeu a importância da Olimpíada de Língua Portuguesa para detectar evidências nesse segmento. A partir daí, a iniciativa se tornou uma política pública do governo federal, ampliando ainda mais o alcance do concurso. E aí você leva não só a questão do conhecimento, mas você leva também os processos que estão envolvidos na ação de ensino, que é o que a Olimpíada de Língua Portuguesa faz efetivamente. A Olimpíada promove ainda ações de mobilização e investimento na formação de professores. Com o tema O Lugar Onde Vivo, busca reforçar a valorização da região dos estudantes. A adesão deve ser feita pelas secretarias de educação, em seguida pelas escolas e depois inscrição dos professores, que receberão material de apoio para trabalhar com os alunos em sala. O concurso se divide em 5 gêneros de conteúdo: poema para o 5º ano do ensino fundamental, memória literária para o 6º e 7º ano do ensino fundamental, crônica para o 8º e 9º ano, documentário para o 1º e 2º ano do ensino médio e artigo de opinião para os 3º anos. Os textos são avaliados em 5 etapas: escolar, municipal, estadual, regional e nacional. As inscrições são gratuitas até o dia 30 de abril. Mais informações no site escrevendofuturo.org.br. Ponto final na Rede Escola de hoje. Se você deseja ver ou rever a nossa revista, fique ligado na programação da TV Escola no site tvescola.org.br. Já na TV, a Rede Escola é transmitida toda sexta-feira às 19 horas, aos sábados às 16 horas, aos domingos ao meio-dia e às segundas-feiras ao 12h30. E para quem vive no Rio, Grande Rio ou em Niterói, a Rede Escola é exibida toda terça-feira na Multirio, canal 26 da NET. A gente se vê. Tchau, tchau.